Deus, quem é Deus e como é bom sermos filhos de Deus. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, saiu uma estatística uns dias atrás sobre a situação do mundo em relação a Deus, sobre a questão da fé. E alguns dados interessantes. No mundo inteiro, 60% das pessoas dizem que acreditam em Deus. 60%. Aqui no Brasil são 80%. E desses 80%, 70% se dizem cristãos. O país onde menos pessoas disseram que acreditam em Deus é no Japão, onde apenas 20% disse que acredita em Deus. Acreditam em forças, em poderes, em transmigração da alma, mas não em Deus. Continuando a estatística, aqui no Brasil, dessas pessoas que dizem que são cristãs, só metade delas diz que vai pelo menos uma vez por mês à igreja. Se você acredita em Deus, se você confia em Deus, se você sabe que Deus te criou, que te mantém, se você sabe que Deus mandou Jesus para morrer pelos teus pecados, se você sabe que tudo que você tem, tudo que você é, você deve a Deus, será que ir uma vez por mês na igreja para agradecer, para louvar, para adorar, realmente demonstra fé? Essa é uma questão interessante para pensarmos. Pelo menos desde o momento da nossa confirmação nós conhecemos, nós aprendemos bem o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Quando lembramos ainda a explicação do Lutero que diz: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas, isso nos torna responsáveis por estarmos aqui. Nos torna responsáveis, se somos de fato cristãos, de buscarmos cada vez mais uma intimidade com esse Deus. Entretanto, a maioria das pessoas que acredita que existe um Deus diz que Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus, não importa como eu o adoro. Isso é uma grande mentira. E isso é uma grande ilusão do Satanás. Mas nós sabemos de fato como é Deus. Se olharmos para cima, a gente não vai ver Deus. Se olharmos para trás, para os lados, nós não vamos ver Deus. Até porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas o Deus invisível, esse Deus que é Espírito, para que nós o conhecêssemos, para que nós tivéssemos intimidade com Ele, Ele se revelou a nós. E isso Ele fez através da sua santa palavra. E nós acabamos de ler no Evangelho de hoje de que maneira esse Deus que é invisível, esse Deus que é único, esse Deus que é eterno, que é onipotente, tem todo o poder, é onipresente, está em toda parte, esse Deus, como Ele quer ser conhecido. Jesus, depois de morrer, depois de ressuscitar, depois de ficar 40 dias junto com os discípulos e mostrando-se para mais de 500 pessoas, mostrando seus buracos nas mãos, no lado, comendo, realmente provando que Ele estava vivo, antes de subir aos céus, Ele diz o texto que nós acabamos de ler em Mateus 28, dando a missão para a igreja, dizendo: eu tenho toda a autoridade agora no céu e na terra, que eu cumpri minha missão. E Ele diz: ide por todo o mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É dessa maneira que o Deus único
como acabamos de confessar no credo atanasiano, quer ser conhecido como Pai, Criador, aquele que cuida de nós, aquele que ouve e atende nossas preces. Como Filho, aquele que veio e nasceu de José e Maria, assumindo a carne humana para poder sofrer e morrer pelos nossos pecados. E como Espírito Santo, porque Ele está entre nós e a gente não vê. Este é o Deus verdadeiro. Este é o único Deus. Entretanto, as pessoas fogem deste Deus e procuram criar para si outros deuses, a seu gosto. Deuses que possam ser manipuláveis. Deuses que façam a sua vontade, porque o ser humano quer ser Deus. E como ele não consegue, ele cria deuses para si. E nós chamamos isso de idolatria grosseira. Antigamente se adorava o sol, a lua, as estrelas. Depois começaram a fazer estátuas, imagens. Hoje em dia é comum vermos aí a adoração de orixás. Isso tudo é idolatria grosseira. E muitos dizem, não, mas esses deuses, eles são iguais ao Deus cristão. Não. Isso é uma ilusão de Satanás, que muitas vezes se disfarça em anjo da luz, algo bonito, algo atraente, para nos desviar do Deus verdadeiro. Mas além da idolatria grosseira, também existe a idolatria disfarçada, que são aquelas pessoas que vão à igreja, confessam Cristo, mas que também olham o horóscopo de ser de casa, ou muitas vezes colocam algumas coisas como sendo o mais importante da sua vida. Porque o que é Deus? Deus é aquele que deve sempre ocupar o primeiro lugar na minha vida, a minha prioridade, porque é dele que eu recebo tudo, é ele que me mantém, que me sustenta. Então, quando de repente eu vivo só para o trabalho, eu vivo só para ganhar dinheiro, ou posições na sociedade, ou poder econômico, ou quando eu vivo apenas para meus amigos, aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, como sendo aquilo que não pode faltar, aquilo acaba assumindo um papel de ídolo, e é o meu Deus. Por isso é uma idolatria disfarçada. Mas como saber se eu às vezes não cometo idolatria disfarçada? É só você pensar o seguinte: se de repente faltar o teu dinheiro, teu emprego, teu ganha-pão, se de repente faltarem os teus amigos com quem tu sais para passear, para se divertir, eles vão virar as costas para você, você perder seus amigos. Se de repente você perder sua saúde através de uma doença, de um acidente, a quem você vai recorrer? Você vai dobrar seus joelhos em oração a Ele? Ou você vai ficar confuso, com medo, depressivo, tentando fugir da realidade, talvez buscando suicídio, porque tudo acabou, nada mais tem sentido? Se for assim, é porque você cultivava uma idolatria disfarçada. Desde o momento em que lá no jardim do Éden, Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, a nossa imagem de Deus ficou um pouco distorcida por causa do pecado. Nós tentamos nos esconder de Deus, nós tentamos fugir de Deus porque sabemos que estamos em falta com Ele. E então nós começamos a ver Deus como um juiz disposto a castigar, porque sabemos que estamos em falta, que estamos em pecado. Entretanto, esse Deus sempre veio até nós, Ele foi até Adão e Eva, Ele ofereceu a eles uma nova oportunidade, Ele continua vindo até nós através de Jesus, que sofreu e morreu pelos nossos pecados na cruz. Ele é um juiz justo, sim, e por isso precisa punir o pecado, senão não seria justo. Mas é nós quem escolhemos. Se queremos continuar no pecado, se queremos continuar nos escondendo de Deus e vendo Deus como aquele juiz, ou se nós, em nosso coração, recebemos aquela imagem que
Jesus mostrou do Pai, quando nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E Lutero diz que com essa imagem Deus quer atrair-nos carinhosamente como um pai que ama seus filhos. E essa é a imagem real do Deus verdadeiro. Um Deus de amor, que continua nos chamando, que continua nos buscando. E Ele nunca nos abandonou. Quando nós somos pequenos, Ele cuida de nós através dos nossos pais. Ele nos ensina através dos nossos professores, a quem Ele dá dons, talentos para fazer isso. Ele nos protege através da força policial, através das forças armadas. Ele cuida de nós através dos médicos, dos especialistas em várias áreas de saúde que ali estão. Ele sempre está vindo até nós, de diversas maneiras. Entretanto, muitas e muitas vezes continuamos fugindo dele. E a forma mais maravilhosa com a qual Deus se manifestou para nós foi através de Jesus, aonde Ele chamou, aonde Ele buscou todas as pessoas, as mais desprezadas da sociedade, os mendigos, as prostitutas, os leprosos, que eram considerados imundos, eu e você. Ele veio, nos chamou e disse: não fuja de mim. Eu te amo. Eu vim sofrer e morrer pelos teus pecados. Creia. Vamos novamente voltar à família. Chame Deus de Pai do céu, de Pai nosso. É assim que Jesus nos ensinou. Entretanto, tantas e tantas vezes nós continuamos nos escondendo deste Deus, procurando criar para nós outros deuses. E a prova disso é essa estatística que eu citei no início da mensagem. Realmente é importante, é primordial para você estar aqui hoje, cantando, orando, louvando, ofertando, agradecendo por tudo que Deus fez e faz na tua vida. Se é importante, vive essa fé todos os dias, ali onde Deus te colocou, em tua casa, no teu trabalho. Não tenha vergonha de falar do Deus único e verdadeiro, porque Satanás continua tentando desfocar essa imagem real que Deus mostra de si na Bíblia, através dos modismos, através das ideologias e através das seitas, que continuam batendo a nossa porta todo dia, dizendo: não, Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura intermediária e assim por diante. Leia sempre mais a palavra. É ali que Deus mostra quem Ele é. É ali que Deus mostra a nossa situação diante dEle. É ali que Ele mostra o seu maravilhoso amor, através de Jesus, que veio perdoar e salvar. E agora Ele nos deixou como sua igreja para testemunhar, para vivenciar esta fé, sempre falando: eu creio em Deus, não um Deus qualquer. Eu creio em Deus, o único Deus, aquele Criador dos céus e da terra, aquele que mantém tudo que existe, aquele que me dá corpo, alma, olhos, ouvidos, membros e todos os sentidos, como diz Lutero lá na explicação do primeiro artigo, me dá casa, comida, me dá condições de trabalhar, me dá os amigos, tudo. É a Ele que eu oro, é a Ele que eu sirvo. Eu creio no Deus que se fez carne para demonstrar esse amor, para sofrer, morrer em meu lugar, pagando a dívida da minha culpa e me reaproximar, para que eu não tenha essa imagem do Deus que quer castigar, que quer me perseguir, mas do Deus que me ama, que busca e quer salvar. Eu creio no Deus Espírito Santo, que mora no meu coração, na minha alma,
a minha mente, que toda vez que eu leio a Bíblia está me edificando, está me ensinando, que toda vez que eu me reúno em comunhão com os irmãos na fé, para um estudo bíblico, para um culto, ele está fortalecendo esta comunhão. Que toda vez que eu ouço a palavra da absolvição, que eu recebo o batismo, a Santa Ceia, os sacramentos, está vindo a mim, me perdoando todos os pecados e aumentando a minha fé. É nesse Deus que eu creio, Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Deus que eu quero encontrar um dia na eternidade e com quem eu quero viver para todo sempre. Que Ele nos mantenha nessa fé, que nós testemunhemos e que nós consideremos muito importante o estar aqui, se fazer presente, vivenciando a fé aqui dentro e também lá fora todos os dias. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus.